Bora lá, galerinha! Ainda mais pessoas que talvez nunca existiram no canal do Semideus, gente. Mais um vídeo do Semideus trazendo aqui pra vocês. Finalmente tô aqui trazendo um vídeo dele de volta. Eu sei que tem muita gente que tava esperando por isso, né? Eu tava aí já faz uns 4, tipo assim, eu tava. Antes eu postava, tipo, literalmente toda semana o vídeo que ele postava tinha reação aqui. E eu já tô há 4 semanas que eu não trago um vídeo dele, então eu imagino que tenha bastante gente esperando lá o que eu trouxesse. Eu fiquei muito tentado em ver aquele vídeo que ele postou das ilhas, que há um tempo atrás, mas acabei decidindo por postar esse vídeo mais recente, que ele acabou de postar ontem aí, que eu acho que a galera vai estar mais hypada ainda pra ver, tá bom? E é um tema que eu particularmente gosto muito, eu tenho certeza que eu gravei a primeira parte aqui no canal, então tô empolgado pra trocar essa ideia aí, acho que vai ser bastante legal, tá bom? Se puder, deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na like, se inscreva se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, link do nosso servidor do Discord e do meu canal 2 tem aí na descrição também. Passe lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? E vambora pra esse vídeo aí, vambora aí que eu tô empolgado pra ver do que se trata, tá bom? Bora! Eita! Bora! Eu já fiz 2 vídeos sobre esse assunto de personagens Olha, o primeiro eu tenho certeza absoluta que eu trouxe, que eu lembro da Thumb. Agora o segundo já não tenho certeza. históricos que podem ser mais lendas do que realidade, e talvez nunca tenham existido. Pelo Mas é muito da hora menos não da esse forma como tema. as histórias mais conhecidas os retratam. Nos 2 vídeos anteriores falamos sobre figuras famosas nesse contexto, como o Rei Arthur e o Robin Hood. E neste vídeo vamos explorar alguns casos ainda mais obscuros, que raramente são mencionados por aí. Então, sem mais explicações, vamos conhecer Bora! ainda mais pessoas que Eita! talvez nunca tenham existido. Let's go! Quero ver, eu gosto desse tema. Eu lembro que o primeiro ele falava do Rei Arthur, por exemplo, né? Acho que Sherlock Holmes. Acho que não, acho que ninguém acredita que Sherlock Holmes tenha existido, né? Gilgamesh? Que isso? Uma das figuras mais interessantes da história da Mesopotâmia, com certeza, é a figura de Gilgamesh, ou Gilgamesh. Ele era um rei sumério considerado semi-lendário, e é o protagonista da famosa Epopeia de Gilgamesh. Essa epopeia narra a lenda do rei da cidade de Uruk, que era parte homem, parte deus. Gilgamesh era um rei tirano que oprimia seu povo, o que fez com que os deuses decidissem criar um super-humano chamado Enkidu para rivalizar com ele. Os dois, É, a após parada é que ele era muito poderoso, né? Ele tinha, tipo, níveis de poder muito alto e colocaram um cara que era tão forte quanto ele, né? Pra, tipo assim, pros caras ficarem. Ter um cara equivalente a ele, né? lutarem, reconheceram a força um do outro e se tornaram grandes Olha amigos, lá. partindo juntos em várias aventuras, enfrentando criaturas como o gigante Humbaba, guardião da floresta de Parece cedros, e o verídico. Touro do Céu, um ser Que enviado isso? pela deusa Ishtar para derrotar Gilgamesh, depois que ele rejeitou a proposta da deusa para se tornar seu consorte. Oh, Eventualmente, Enkidu caramba! morre devido a uma doença enviada pelos deuses como Maneiro, punição. né? Com a perda do amigo, Gilgamesh fica Parece Lord Dark Souls, né, cara? Muito da hora. arrasado e começa a temer sua própria morte, decidindo buscar pela imortalidade. Ele então parte em busca do rei Unapishtim, que governava a cidade de Shuruppak e sobreviveu ao grande dilúvio, em busca de respostas sobre como se tornar imortal. Porém, ele descobre que a imortalidade está além do seu alcance e volta para Uruk, aceitando sua mortalidade e entendendo que o seu legado estaria ligado à cidade que Viu? ele ajudou a construir. A epopeia É uma parada meio, né? Meio finalzão, meio clichê de história, né? Mas é porque eu acho que nessa época não era um clichê nesse final de tipo, ele olha pra cidade e fala, tá, eu vou ser imortal com o meu legado vai ser imortal, tá ligado? de Gilgamesh é uma das histórias mais antigas do mundo, com seus poemas datando de cerca de 2100 anos antes de Cristo, durante a terceira dinastia de Ur, escritos inicialmente em sumério. Peço desculpa, gente, tô com a cara, eu sei que eu tô com a cara de sono pra caramba aqui, mas é que eu tô gravando esse vídeo de manhã, tá bom? Depois a obra Não foi sou expandida acostumado. e reescrita em acádio entre 1800 a 1600 a.C., a versão que é conhecida como o Babilônico Antigo, que sobreviveu apenas em fragmentos.
Finalmente, a história foi compilada novamente entre 1300 a 1000 Cara, isso é uma a.C. maluquice. Também Tipo assim, a gente olha isso aqui como se fosse uma, tipo, sem... Sei lá, a gente escuta esses números e às vezes nem presta atenção, né, cara, e vê como algo normal. Você tem noção que esse texto é de 1300 a.C. e a gente sabe da história dele, né? É muito bizarro, cara, mas é muito maneiro, né? Muito escrito maneiro em mesmo. acadiano, que foi preservada em tábuas de argila que foram recuperadas em 1849 e traduzidas pelo assiriologista inglês George Smith em 1872. Que da hora. Imagina que trabalho incrível, né, cara? Você conseguir decifrar essas coisas, né, cara? A Que partir dessa irado. tradução, notou-se a menção de um grande dilúvio na epopeia. Dilúvio esse que foi liberado pelo deus Enlil para destruir a humanidade. Vendo isso, um outro deus conhecido em sumério Sinto que já vi essa história em algum lugar, como né? Enki, que é considerado o deus da água na mitologia suméria, alertou o Unapshint sobre o dilúvio e ordenou que ele construísse uma grande arca para sobreviver a ele. Estudiosos fazem paralelos entre o dilúvio da epopeia de total, Gilgamesh, né? e o descrito no livro de Gênesis da Bíblia. Eles provavelmente têm a mesma raiz cultural, né, cara, essas duas histórias. Então, com certeza uma bebeu um pouco da outra, né? Na verdade, eu diria que provavelmente a da Bíblia bebeu mais, né, porque ela provavelmente é mais recente, né, a escritura dela do que... A não ser que isso eu tô falando do pensamento histórico, né, do pensamento religioso, é óbvio que você vai dizer que a... Que a de Noé é mais antiga, né? Porque senão, porque daí supostamente a outra nem existiu, né? Obviamente. Sugerindo que a narrativa do Gênesis pode ter se inspirado nessa história do dilúvio sumério, que é anterior aos escritos de Gênesis, com semelhanças entre as figuras de Utnapishtim e Noé, que têm histórias bastante parecidas. Mas é interessante, né, que o Utnapishtim aí, né, ele fica imortal depois, muito diferente de Noé, né, cara, que não só não é imortal, como só que ele vive por muito tempo, né, isso é verdade. Mas voltando ao foco do vídeo, a pergunta que pode surgir é: Gilgamesh realmente existiu? Bem, a figura de Gilgamesh, né, como rei da cidade de Uruk parece ter base histórica, sendo considerada pelos historiadores como o quinto rei da cidade, governando por volta de 2800 a 2500 anos antes de Cristo. As datas sobre sua vida e seu reinado são imprecisas, e na verdade pouco se sabe sobre esse tal Gilgamesh histórico, que acabou... É muito interessante, né, pensar, o cara, tipo, se o cara realmente existiu e foi só super aumentado com o tempo, os caras foram cada vez mais acumulando histórias em cima dele, tipo, o cara era um rei super, tipo, poderoso, assim, um cara foda mesmo, e daí a galera foi só colocando, sabe, empilhando histórias uma nele, figura né? Muito da hora. Mitificada e divinizada ele, ao longo dos anos. Até mesmo seus pais são conhecidos apenas pelas versões da epopeia, onde seu pai é um rei sacerdote chamado Lugal Banda, que teria governado Uruk durante cerca de 1200 anos, e sua mãe seria a deusa Ninsu. Gilgamesh é descrito como 2/3 deus e 1/3 humano, Caramba, o que ele conferia ele é mais deus do que humano, força então, né? sobre-humana e uma longevidade extraordinária. Elemento A única parte humana dele talvez seja ser mortal, né, no final. que afastam sua versão mítica ainda mais de sua versão histórica, que muito dela ainda é um mistério. Mas muito maneiro, né, cara? Só que assim, cara, é aquilo... Pô, é um personagem de 3.000 anos atrás, cara. É muito doido a gente ficar nesses tipos de questionamento, né? Porque no final é quase impossível a gente poder ter uma certeza absoluta de se ele existiu ou não, né, cara? Todo mundo desse mundo antigo é muito difícil você ter qualquer tipo de certeza, né? Quando pensamos em Esparta, logo nos vem à mente o exército dessa antiga cidade-estado grega. E a famosa... Será? Mas pra mim que o Leônidas era bem comprovado, não? História dos 300 de Esparta. Mas uma figura lendária associada à cidade que é pouco mencionada é Licurgo, um legislador espartano acreditado como criador de instituições que transformaram Esparta de uma cidade-estado comum da Grécia em uma grande potência militar. De acordo com relatos, ele foi responsável por introduzir reformas... Mas já vi muita gente dizer que esse lance aí de Esparta ser potência militar é só, né, invenção de Hollywood, né, cara? Não é muito isso não, buscando né? igualdade entre os cidadãos, excelência e disciplina militar, além de incentivar a vida comunitária. Também é atribuída a ele a criação dos Éforos, um grupo de 5 líderes eleitos que compartilhavam o poder com os reis de Esparta. Licurgo é mencionado em escritos de autores cara, eu acho, tipo assim, de novo,
Putz, cara, eu acho muito top você ter essas estátuas, assim, da pessoa de, tipo assim, cara, não sei se vocês piram com essas paradas igual eu, cara. Você pensar que esse cara viveu sabe-se lá quando, tipo assim, numa época tão antiga quanto não sei o que, cara. Pô, a gente tem a imagem do cara aqui na nossa frente, né, cara, do Heródoto, no Heródoto, século cara. Olha isso, é V muito bizarro. Olha, a.C. 2.500 anos atrás que esse cara viveu, a gente tem uma estátua do cara, mano. É E muito também por bizarro, velho. outros autores helênicos posteriores, como Você vê como era a aparência do cara, ó. Putz, eu acho Xenofonte isso no fantástico século demais, cara. IV a.C. A questão é que existem muitas inconsistências nos relatos sobre a vida de Licurgo, e não se sabe exatamente em que época ele esteve ativo na política de Esparta. A maioria dos historiadores acredita que sua vida se deu durante o século IX a.C., Nossa. mas historicamente pouco se sabe sobre Licurgo, e não há certeza se essas reformas realmente foram implementadas por ele ou se ele pode ser considerado uma figura histórica. Afinal, poucas evidências sugerem que ele realmente tenha existido. Ah, mas não vejo por que, não vejo por que os caras iriam inventar esse tipo de figura, né, cara? Enfim, sei lá, né? Maneiro, cara. Da hora demais esse assunto, né? No meu primeiro vídeo sobre o tema, mencionei a história da Papisa Ah, Joana, a ok. lenda de uma mulher que, disfarçada de homem, teria se tornado papa durante a Idade Média. Mas a história Essa daí é lenda, né, da cara? Papisa Joana não é a única Acho que é lenda lenda. sobre um Acho que é papa lenda, né? diferente desse período. Também existe o conto do Papa Andréas, conhecido como o Papa Judeu. A história tem algumas versões Eita! diferentes, mas a mais conhecida conta que, um dia de sábado, um garoto chamado El-Hanan, filho de um rabino chamado Simeon Bar Isaac, foi sequestrado por uma criada enquanto dormia. Ele acordou em um lugar desconhecido e a Caramba. criada lhe disse que o seu pai havia falecido. Depois disso, o garoto foi levado para um monastério cristão, onde recebeu educação eclesiástica, subindo ao longo dos anos na hierarquia da Igreja Católica até se tornar cardeal e mais tarde se tornando papa, adotando o nome Andréas. Ele assumiu o papado ainda lembrando de suas raízes. Cara, isso aqui até agora é meio estranha a história, mas até dá pra acreditar um pouco. Mas eu tô achando que essa história vai ser igual a da Papisa Joana, cara. Que no final vai ter um negócio, os caras vão descobrir que ele era judeu, sabe? Tipo, vai ter um negócio assim, né? Parece, tipo, aquele negócio que vai deixar claro que é lenda, né? Judaicas. Segundo a história, durante o seu pontificado, uma falsa acusação contra os judeus quase resultou em uma violenta perseguição contra eles. No entanto, Andréia se manifestou em defesa do povo judeu, conseguindo Olha lá, acalmar mas. os ânimos. Com essa falsa acusação, a comunidade judaica de Magonza, na atual cidade de Mainz, na Alemanha, enviou delegados, incluindo seu pai Simeon, para apelar contra um decreto de perseguição diretamente com o Papa. Nesse momento, Andréas reconheceu seu pai e ficou profundamente emocionado, abraçando-o ali mesmo e revelando seu passado. O Papa desejava voltar ao judaísmo, então ele acabou renunciando ao papado e ao cristianismo e fugiu para Mainz, vivendo como um judeu Sei praticante, não, hein, com sua cara. vida posterior se tornando desconhecida em Roma. Há outras versões da história. Isso aí tá com o cara, cara. Muito mais do que uma lenda medieval, tá mais com cara de ser uma lenda judaica medieval, né, cara? Tipo assim, ó, até um papa já foi judeu e negou sua fé no final, sabe? Parece muito uma lenda assim, né? Vocês não estão achando? Incluindo a que diz que ele se atirou de uma torre ou saltou nas chamas após renunciar abertamente às doutrinas cristãs. Versões Não, dessa lenda foram esse final agora, já que o cara tem uma punição, daí já me parece que é mais uma história cristã mesmo, né? Porque, tipo assim, fica claro, se esse cara que era se esse papa judeu, no final, tiver uma punição por ele abandonar sua fé cristã, né? Ele abandonar sua fé cristã no final, é porque é uma história cristã. Se ele for beneficiado no final por isso, é porque é uma história judaica, né? escritas em hebraico entre os Não, séculos mas é hebraico, né? 14 e 16 e apareceram impressas pela primeira vez em 1602, além de terem sido mencionadas na Enciclopédia Judaica, publicada entre 1901 e 1906. Apesar Andrés. Ah, mas tá com uma Legendary, né? A Legendary Jewish Pope. Enciclopédia Judaica, publicada entre
1901 e 1906. Apesar dessa história ser amplamente considerada uma lenda, com o Papa Andreas nunca tendo existido, impossível, seu né, cara? pai, o Rabino Simeão Bar Isaac, realmente Eita. foi uma figura histórica que viveu em Mainz entre 950 e 1020. A história do Papa Andreas às vezes é associada a figuras históricas, como o Papa Alexandre III, que teve seu pontificado entre 1159 e 1181. Mas é claro, tudo isso são apenas especulações. É, mas como eu falei pra vocês, cara, é uma dessas duas coisas e eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês aí, mas me parece muito mais que uma história judaica mesmo, né? Eita! Damn! Damn! Alright, let's go! Avançando um pouco no tempo e indo até o estado americano de Massachusetts, encontramos a lenda do Anjo de Hadley, uma figura enigmática que está ligada à guerra do rei Philip, que ocorreu na região enquanto o Nordeste do atual Estados Unidos, conhecido como Nova Inglaterra, era uma colônia britânica. A guerra ocorreu entre 1675 e 1678. A guerra do rei Philip foi travada entre nativos americanos e colonos ingleses, e foi nomeada a partir do nome em inglês que foi adotado pelo líder do povo Yampanoag Metacomet. A guerra é considerada Caraca, olha o nome do cara, uma Metacomet, das cara, mais irado. sangrentas da história dos Estados Unidos, em termos de mortes per capita, com mais de 7.000 mortes durante a fase inicial da colonização. Bem, É dito que durante a foi guerra feio o negócio, né, cara? houve um ataque dos nativos à cidade de Hadley, que hoje fica no atual estado de Massachusetts. Nesse ataque, os colonos que moravam na cidade entraram em pânico. Porém, de uma forma milagrosa, surgiu uma figura descrita como um homem idoso com porte militar e uma grande barba branca, empunhando uma espada, que assumiu o Eita. comando da defesa da cidade e conseguiu repelir O os Gandalf. atacantes nativos. Também é dito que, após a batalha, esse homem desapareceu sem deixar rastros, fazendo com que os moradores acreditassem que ele era um anjo enviado por Deus. Uma teoria popular aponta que ele poderia ser o coronel William Gould, um ex-general inglês e um dos regicidas que assinaram a sentença de morte do rei Carlos I durante a Segunda Guerra Civil Inglesa, que ocorreu entre 1642 e 1651, resultando temporariamente na queda da monarquia na Inglaterra e na ascensão da Comunidade da Inglaterra, uma república liderada... Uma república mais de monarquia do que república, né, cara? Que os caras que assumiram, no final, assumiram como meio que monarcas da parada, né? Por Oliver Cromwell. Esse daí, Após né? Tipo, ele faleceu e passou pro filho dele a parada, sabe? Tipo, restauração da monarquia em 1660, com Carlos II, o filho do Carlos I, assumindo o trono, Gould fugiu da Inglaterra e se escondeu em Hadley. A história que o associa à lenda o retrata saindo de seu esconderijo para usar sua experiência militar para salvar a cidade. William Gould é considerado o principal candidato à identidade. Ah, legal essa história, vai. Achei maneiro, cara. Desse tal Anjo de Hadley. Uma redenção no final do cara. De fato, né, ele viveu e faleceu na Nova Inglaterra, em 1679, possivelmente também em Hadley. Essa ideia começou a aparecer já no século XVIII, quando escritores começaram a identificar o Anjo de Hadley como sendo esse ex-general inglês fugitivo. Contudo, essa versão da história ainda é debatida. Hoje, bom, eu falei redenção, o cara tá fazendo isso contra os índios, né, cara? Peço desculpas aí. O Anjo de Hadley é considerado apenas uma figura lendária e um herói folclórico da região. E também em um tópico relacionado à Inglaterra, durante o início do século XIX, surgiu na região o movimento ludista. Esse movimento envolveu trabalhadores da tecelagem no começo da Revolução Industrial, que viam a chegada de máquinas automatizadas nas fábricas como uma ameaça aos seus empregos. A rápida adoção dessas máquinas poderia reduzir seus salários, causar demissões e piorar as condições de trabalho.
Os trabalhadores se organizavam para destruir as máquinas nas fábricas durante eu já a ouvi noite, falar dessa história. pressionando o governo e os seus patrões. O movimento Loucura, né, começou em Nottinghamshire em 1800. Rapaziada, é o que falam hoje em dia, né, cara? Tem muita coisa que é assim, né? A galera luta contra o avanço. Tipo assim, é óbvio que as pessoas iam perder o emprego e coisa assim, mas no final não teve jeito, né, cara? Quanto mais rápido a gente tentar se adaptar à situação e tentar achar outros meios de sobreviver, porque, cara, tem coisa aí que tá além dos nossos poderes, né, cara, por assim dizer. Tipo assim, mesmo que os caras tivessem obtido sucesso aqui, em algum momento a Inglaterra ia se industrializar, né, cara? 1811 e se espalhou por outras regiões da Inglaterra. Esse movimento surgiu durante uma crise econômica causada especialmente pelas guerras napoleônicas, que pioraram o desemprego e as condições de vida dos trabalhadores. E dentro do movimento ludista surgiu uma figura conhecida como Ned Ludd, figura essa que deu o nome ao movimento. Diz a história que, em 1779, Ned Ludd teria destruído 2 máquinas de tricotar em um ataque de fúria após ser punido por seu mestre por não trabalhar. Quando os protestos ludistas começaram em 1811, o movimento adotou Ned Ludd, também conhecido como Capitão Ludd ou Rei Ludd, como um líder mítico. Mesmo que hoje em dia muitos acreditem que ele Mas talvez os próprios líderes da revolução criaram essa figura pra meio que ter uma espécie de símbolo mesmo, né? era apenas um personagem fictício. A primeira menção a ele apareceu em uma publicação do jornal The Nottingham Review, datada de 1811, o ano em que tudo começou. O movimento ludista enfrentou uma repressão pesada por parte das autoridades britânicas, que mobilizaram cerca de 12 mil soldados para as áreas afetadas. As fábricas foram fortemente defendidas, toques de recolher foram impostos e recompensas foram oferecidas por informações sobre os ludistas. O governo também infiltrou espiões no movimento para obter informações. Além disso, em 1812, o parlamento inglês aprovou uma lei que punia a quebra de máquinas com a morte. No ano seguinte, ocorreram julgamentos em massa em York, onde mais de 60 homens foram acusados. Esses julgamentos serviram como um espetáculo para desencorajar qualquer resistência. Os que foram considerados culpados enfrentaram a execução ou deportação, resultando na queda do movimento, que se encerrou em definitivo no ano de 1816. Muito doido, né, cara? É bizarro a história, né, cara? Eram tempos assim terríveis, né, cara? Ou você trabalhava 14 horas atrás de uma fábrica, se você se revoltasse, os caras iam lá e faziam isso com você, né? Bizarro. Doideira, né? Nesses cenários aí que vai rolar esses pensamentos aí do Karl Marx, desses caras aí, né, cara, que vão impulsionar essas revoluções aí trabalhistas pelo mundo, né, cara? Porque de fato eram condições terríveis. Eu não tô aqui endossando, eu não tô falando nada aqui sobre o que eu acho sobre esses movimentos exatamente. Eu tô dizendo que o fato que eles apareceram nesse momento por causa dessas condições, né, cara? No mundo todo, existem histórias de indivíduos lendários que se assemelham à figura de Robin Hood, possuindo o arquétipo do tal bandido do bem, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Esse é o caso de... Existe até no Brasil até hoje, Jesus, né, cara? Malverde, uma figura lendária lá do Até hoje tem muita gente que acredita nessas lendas aqui no Brasil. folclore mexicano, que, segundo a tradição, nasceu no estado de Sinaloa, no norte do México, em 24 Nossa, bizarro, né, cara? Assim, tipo, nem tinha cartéis nessa época, mas só por causa do nome eu já associei totalmente, né, cara? de 1870, Já tô cicatrizado com esse lance de cartéis aqui do canal, né? com o nome de Jesus Juarez Matsu Campos. Sinaloa, Jalisco, né, com essas regiões aí do México aí, No tem início, uma carga, né, o Malverde nome. trabalhou como carpinteiro e alfaiate, mas após a morte de seus pais, que conforme algumas versões, morreram de fome ou de uma doença curável, ele se revoltou e se voltou para o crime. Ele assaltava fazendeiros, comerciantes ricos e autoridades corruptas, distribuindo parte do dinheiro entre os pobres da região, ganhando assim o apelido de Anjo dos Pobres e Bandido Generoso. Seu sobrenome Malverde vem de uma associação popular entre a cor verde e a má sorte, atribuída pelos ricos que ele roubava.
Seu maior rival era o governador de Sinaloa, Francisco Canhedo, que maltratava os menos favorecidos. Jesus Malverde é dito por ter morrido em 3 de maio de 1909, aos 38 anos. As circunstâncias de sua morte variam nas histórias. Dizem que ele foi traído por um amigo ou capturado e executado pela polícia a mando do governador. O seu corpo não foi enterrado e ele foi deixado em público como um aviso para os outros bandidos. E a população local, com medo de ser presa por enterrá-lo, começou a jogar pedras em seu corpo, formando um Eita. montinho para cobri-lo, que se Ah, tornou um caramba. marco de devoção. Assim surgiu a ideia de que, ao jogar uma pedra em seu túmulo, você poderia fazer um desejo a Malverde, que começou a ser venerado Olha aí, como uma espécie caramba, tipo santo de mesmo. santo na região, Caraca, sendo que considerado loucura. o santo dos pobres. A imagem de Jesus Malverde também foi apropriada Pô, o por nome do cara era Jesus ainda, né? outros criminosos e narcotraficantes da região, que Olha lá. começaram a justificar suas ações como uma forma de tirar dinheiro dos ricos e dar para os pobres, fazendo com que Jesus Malverde também ganhasse o apelido de Narco Santo. Esse nome é intancável. Essa associação, no entanto, surgiu bem Caramba, depois da lenda. Apesar fantástico. disso, a existência de Jesus Malverde como uma figura histórica é debatida, pois não há evidências concretas de que ele realmente tenha vivido e atuado como um bandido em Sinaloa. Pesquisadores sugerem que sua figura pode ser uma mistura de histórias de outros bandidos reais da região, como Heráclito Bernal e Felipe Bacomo, que também atuaram em Sinaloa no final. É, porque se isso daí tivesse realmente, esse cara tivesse existido, você teria um registro, tipo, da, sei lá, da polícia, dos caras da época. Igual, por exemplo, você tem aqui os caras do cangaço lá, né, cara? Você tem até imagens, né, deles, né, depois de terem sido capturados, por assim dizer, né? Então, acho que você, dessa época, você já teria realmente uma confirmação bastante firme de que ele teria existido, né? Parece realmente uma lenda popular. Do século XIX. Todo O ano, nosso narco em santo. 3 de maio, data em Nossa que lá, cara, que Malverde teria bizarro. morrido, há uma grande celebração com música, flores e procissões com seu busto pelas ruas, ao redor da capela construída Ah, tá em de sua sacanagem, que homenagem isso, na cara? cidade de Culiacán, a capital de Sinaloa, Que doideira. tornando um dos, entre aspas, santos mais diferentes e polêmicos do mundo. Eu acho que a igreja não reconhece esse santo. É. Então eu acho que é isso. Esses foram mais algumas Alright, pessoas que gente. Muito bom vídeo, como sempre, do Semideus, né, cara? Não tenho o que dizer. Mais um vídeo fantástico dele. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido assistindo aqui comigo. Eu peço um pouco de desculpas que eu gravei esse vídeo meio cedo hoje, não é meu horário normal de gravar, então tô um pouco ainda naquela cara de sono, meio, sabe? Assim, então. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido aqui. E deixem nos comentários se vocês acreditam em cada um desses, qual deles vocês acreditam que exista ou não, tá bom? Se puder, deixa o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.